amor e fecundação. Em todas as situações existenciais e cósmicas, o amor se apresenta de forma diferenciada, mas há especialmente uma circunstância em que parece que ele ganha um colorido de beleza, encanto, fascínio, magia. É a fecundação. Para que se possa compreender a grandiosidade da fertilização e daquilo que se segue, que é o desenvolvimento do embrião, feto, para surgir a criança, é necessário que se possa olhar o que está por trás, na coxia, por assim dizer, desse palco aonde vai se apresentar o grande artista da peça extraordinariamente de louvor à vida que se chama o nascituro. Sim, na coxia, naquilo que se experimenta antes da fecundação propriamente dita, que podemos considerar como os ensaios para que a peça possa vir a ser apresentada. Nós temos de um lado o homem, de outro a mulher, que vão trazer as suas contribuições para que juntos haja a união do espermatozoide com o óvulo, configurando o zigoto ou o ovo na formação do nascituro desde o momento em que esta concepção se estabelece. O homem, ele traz uma característica muito curiosa. Ele fabrica os espermatozoides ao longo da vida, desde a puberdade. O processo da espermatogênese enseja, a partir da espermatogônia, que é uma célula primária, a sua multiplicação e o surgimento do espermatozoide na bolsa escrotal, lá no testículo, com o refinamento dos epidídimos. E depois ele faz uma viagem através dos dutos deferentes na direção da ampola prostática, se beneficiando desses dois líquidos da próstata, das glândulas seminais, que formam, por assim dizer, toda a sua estrutura de alimentação e de proteção para que ele possa alcançar o seu objetivo. Ele fará uma grande viagem a alcançar o óvulo, como um Romeu que busca uma Julieta. E lá está o espermatozoide, que será projetado por contrações profundas que o projetam para além da uretra, na direção da vagina, no seu terço final, a 1 centímetro do útero, no processo da ejaculação, de uma forma absolutamente surpreendente, porque a saída, a ejaculação, é de uma velocidade de um velocista de 100 metros rasos. Mais de 40 km por hora é a velocidade com que esse processo se estabelece. E nesse líquido, o sêmen, nós vamos encontrar quase 99% da glândula prostática, da sua secreção, e da glândula seminal, que faz com que o espermatozoide banhado nesse líquido possa sobreviver na vagina, que é muito ácida. É curioso a natureza, porque essa estrutura do espermatozoide, ela está formada dentro de um líquido que configura um pH alcalino, 8, para cima de 8. E já na uretra do homem já surge o grande desafio, que ela é muito ácida. E esse líquido, produzido pelas glândulas que estão fazendo parte dessa construção reprodutiva do homem, ela enseja, portanto, a quebra dessa acidez. Porque a acidez para o espermatozoide é fatal. Então, essa glândula viabiliza que o espermatozoide possa sobreviver na uretra, na sua passagem, e também quando alcança a vagina, que tem um pH em torno de 4, 4,5, 5, dependendo de cada circunstância, mas é ácido. E a acidez não viabiliza, portanto, a sobrevivência do espermatozoide, que vem nesse líquido alcalino. E, curiosamente, a natureza é tão pródiga, tão fabulosa, que o útero, na sua extremidade que conecta com a vagina, através daquilo que a gente chama o colo de útero, ele produz um muco.
esse muco transparente, semelhante à clara de ovo, que as mulheres bem conhecem quando elas estão férteis, esse muco é produzido 24 horas, 48 horas antes do processo da ovulação. E esse muco, ele é alcalino, ele quebra um pouco, portanto, a acidez da vagina para receber o espermatozoide, ao tempo em que ele funciona como um mecanismo protetor a fim de que outros micro-organismos não acessem o útero adentro e causem processos de prejuízo à saúde maternal. Assim, vamos perceber o espermatozoide colocado ali em número assustador. A cada mililitro de esperma, em média, 20 milhões de espermatozoides. Numa ejaculação, são 300, 400, às vezes 500 milhões de espermatozoides, que na sua formatação, móveis que são, acessam a entrada do útero, mergulham no colo do útero, seguem o canal cervical na direção da câmara uterina, sobrevivendo parcialmente, porque a maioria, como que desencarna, morre. Mas aqueles sobreviventes avançam e quando penetram no útero, como se fosse uma grande nave, eles precisam encontrar o seu objetivo, a sua Julieta, o óvulo. E eles saem numa desabalada carreira, sim, uma carreira, porque o espermatozoide é muito pequenino, diferentemente do óvulo. Ele mede 0,06 milímetros, não visível ao olho nu, só ao microscópio. O óvulo não. O óvulo é visível ao olho nu como se fosse um ponto parágrafo numa folha em branco. Ele é pequenininho, mas a sua velocidade alcança 10, 11, 12, às vezes 15 km, 16 centímetros por hora. Para o seu tamanho é uma velocidade incrível e ele precisa alcançar a extremidade do útero para pegar a trompa, como se o útero fosse eu e aqui fossem as trompas. Ele precisa seguir para a trompa onde tem o óvulo para que o encontro da fecundação se estabeleça. Essa viagem é de uns 20 centímetros e com essa velocidade de 10, 12, 14 centímetros por hora, ele vai alcançar o óvulo entre 2 e 7 horas, mais ou menos. Ele caminha, entra na trompa, que é um canal, e vai na direção do óvulo, que deverá estar naturalmente para recepcioná-lo. E ali, na contraparte feminil, está o ovário. A mulher, quando nasce, mesmo antes de nascer, num processo de oogênese, ela já está formatando os folículos que darão origem aos óvulos. Quando uma criança nasce, tem até 2 milhões de folículos. E quando chega na puberdade, tem os 400 mil. Mas apenas 400, um a cada 28 dias, em média, vai surgir como uma possibilidade de ser fecundado. Mas essa viagem milagrosa, entre aspas, divina, que se estabelece da fecundação, ela tem ingredientes ainda mais curiosos, como vamos ver. Portanto, esse milagre do amor na fertilização, ele tem essa contraparte feminil. E a cada 28 dias surge um óvulo. Mais ou menos no 14º dia de uma mulher que menstrua regularmente, este óvulo é exposto pelo ovário. E a trompa vai, como se fosse uma mão, delicadamente poder capturar esse óvulo e trazer esse pontinho parágrafo para dentro das suas entranhas, que por movimentos
de pequenos cílios, como se fosse uma esteira rolante, vai levando esse óvulo na direção do útero. É o encontro mágico que vai se dar. O óvulo vem de lá, o espermatozoide vai daqui. Apenas 500, 400, 300, 100 espermatozoides alcançam o óvulo daqueles 500 milhões que foram projetados. E a trompa de Falópio, essa mão que toma o óvulo nas suas fímbrias, o traz, porque ele não tem mobilidade própria. A esteira rolante vai levando-o na direção do espermatozoide, que finalmente ele se agrupa em torno do óvulo e magicamente penetra o óvulo. A embriologia tem muitas dúvidas ainda para explicar o milagre da concepção e tudo aquilo que acontece desse fenômeno. Porque de 500 milhões, se chegam apenas 100, 50, 500, como os embriologistas propõem, é possível que se compreendesse que aquele espermatozoide que penetra o óvulo deveria ser o mais veloz, o mais saudável, o mais eficaz, o melhor, o cara, por assim dizer. Mas, curiosamente, às vezes aquele espermatozoide que fez essa viagem, essa longa viagem, desde a bolsa escrotal, vagina, o cérvix uterino, o útero, a trompa de Falópio, até chegar no óvulo, mais ou menos assim no terço distal, mais distante do útero, esse espermatozoide que fecunda, às vezes ele é um espermatozoide que traz alguma deficiência. Porque quando a concepção se estabelece, às vezes há alterações, às vezes vai um cromossomo a mais, às vezes naquela junção há uma mutação gênica e surgem alterações que são inconcebíveis a um olhar só materialista. Porque pressupõe-se que o espermatozoide vitorioso deveria ser o mais saudável e, portanto, menos vulnerável a alterações, a deficiências, a mutações. Mas lá surge uma trissomia do cromossomo 21 configurando a síndrome de Down, ou outras trissomias mais graves que limitam profundamente o desenvolvimento do corpo e a expressão do ser que vai surgir deficientemente. Só a visão da espiritualidade, e o espiritismo nos contribui, nos ajuda a entender essa fenomenologia em apoio à andrologia, à embriologia, à medicina materno-fetal, à fetologia, quando nos dá a dimensão de que há um guiamento espiritual, há um magnetismo do espírito que se vale dos espermatozoides para selecionar aquele que deve ter a carga gênica mais adequada à modelação do corpo mais apropriado à sua condição. Logo, o espermatozoide que é selecionado dentro de 400 milhões é aquele que traz todos os recursos para modelar o corpo adequado para aquele espírito que deverá vesti-lo, a fim de poder ser vitorioso numa grande jornada corpórea através do renascimento, através da reencarnação. É impossível compreender que não seja pela visão da espiritualidade, nessa visão da transcendência, o que acontece nesse fenômeno em que os gametas se unem e que surge uma alteração imprevisível. Às vezes difícil de compreender à luz apenas do materialismo, que nega a sobrevivência do ser e a antecedência do ser. Esse é um ponto fundamental que o Espiritismo tem a nos contribuir nessa percepção da amorosidade com a fertilização. Quando há o encontro do espermatozoide com o óvulo, aquela esteira rolante vai levando o embrião fecundado na direção do útero. E lá pelo 6º dia, este pontinho que vai se desenvolvendo na conta de um blastocisto, de uma mórula, vai até chegar num processo de maior complexidade, carregando um saquinho, que é o saco vitelíneo, como se fosse o seu alimento, e é o seu alimento. Ele vai até que ele possa se enraizar no útero e substituir o seu alimento do saco vitelíneo pela placenta, onde ele vai absorver da mãe o seu alimento. Mas ele já é um outro ser. Desde o momento da concepção, quando vieram os 23 cromossomos do pai, no espermatozoide, os 23 cromossomos da mãe, e compuseram um novo ser,
Ali nós temos o início da reencarnação, segundo os espíritos responderam a Allan Kardec. É na trompa de Falópio que se estabelece, portanto, o início da vida psíquica. Ainda não há cérebro formado. No início são apenas uma célula, depois duas, depois 4, 8, 16, vai se multiplicando como uma mórula, semelhante a uma amora, é a chamada mórula, vai e depois vai se formando os diversos tecidos, o ectodermo, o endodermo, o mesoderma, e vai se subdividindo para formar todo um organismo já dentro do útero, e ali nós vamos ter exatamente nos 4, 8 semanas primeiras, um período que a embriologia chama efetivamente de o embrião, nós vamos ter a formatação completa do ser. Com 4 semanas, um mês, o coração já é vibrante. Por isso Bernard Eneiterson, dos Estados Unidos, cujo aborto é legalizado, propõe que toda mulher tenha o direito de fazer uma ultrassonografia antes de escolher o aconselhamento para um aborto. Porque não há quem, em vendo uma ultrassonografia no 4ª semana, no 1º mês, portanto, após a concepção, não se enterneça de ver essa pulsão de vida a 150, mais de 150 batimentos por minuto, de um ser que já vive do ponto de vista biológico e que está formatando todo o seu organismo e que completa na 8ª semana. Portanto, o 2º mês, o período embrionário, nós estamos completamente prontos. E vamos entrar agora no período fetal, que se inicia na 9ª semana. Ali se inicia um novo período, que fala do segmento da estruturação desse ser que vai se compondo para surgir enquanto criança. Então, o milagre que inicia na concepção, ele se estrutura nos 2 primeiros meses e todos os outros meses, o 3º mês em diante, é só de engorda, porque tudo que já está estabelecido vai se compor. As alterações graves do ponto de vista congênito acontecem sobretudo nos 2 primeiros meses. Aquilo que se segue decorre, portanto, com menos possibilidade de efeitos teratogênicos, porque o organismo como que já está feito. Muito embora seja de um tamanho... Vejamos que tamanho tem um feto de 4, 2 semanas, 1 mês, 3 meses. Vejamos. Você já conhece a Livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Portanto, na 4ª semana o ser já existe com batimento cardíaco, pulsa o coração. A ultrassonografia revela um corpo que vibra, tem menos de 1 grama e efetivamente não alcançou 6 milímetros. E esse processo embriogênico vai se estabelecendo e quando chega na 9ª semana, pronto. Tudo que deve se conformar em termos de matéria-prima na formação dos órgãos, do organismo como inteiro, já está pronto. Apenas agora é amadurecer e crescer. É o período fetal, que a fetologia estuda com muita propriedade. Mas a beleza de poder olhar para isso é que aqueles outros meses até consolidar o 9º, em que a criança vai fazer o mergulho pelo canal uterino para fazer a sua primeira ultrapassagem na direção da luz, mergulhando através da vagina para encontrar efetivamente um novo mundo, um mundo extrauterino. Ele é desafiador, porque o canal é estreito, a bacia se alarga,
o colo de útero se alarga, relaxa, e ali em torno de 10 centímetros, com a cabeça, o feto faz o seu primeiro mergulho em busca de sair agora para um novo ciclo de vida. Mas vida essa que começou na concepção. Que poderíamos ter lhe dado uma carteira internacional no momento em que ele é concebido, como diria Jérôme Lerume, o grande geneticista francês, que efetivamente descobriu a síndrome de Down. É aí, nessa circunstância, que a magia da vida toma uma elasticidade mais ampla quando o Espiritismo vem e nos diz que há um espírito por trás da concepção, que não só guiou o espermatozoide, mas que interferiu na embriogênese, modelando às vezes uma mutação gênica, uma alteração congênita, ou então fazendo uma multiplicação celular, de forma a que a carga gênica pudesse apresentar um corpo com uma determinada performance que não é aquela natural do ponto de vista da normalidade, mas é aquela de que o espírito precisa. Por isso o Espiritismo é categórico ao afirmar de que qualquer que seja o corpo que está sendo modelado, ele precisa ser sacralizado, acolhido, abençoado. De que o exame da amniocentese, das biópsias nas velocidades uterinas que pudessem diagnosticar esta ou aquela tara gênica, ou esta ou aquela alteração descoberta, por exemplo, pela ultrassonografia, quando há uma redução do cérebro ou do encéfalo nos fetos ditos anencéfalos, que não tem uma parte do encéfalo, efetivamente, mesmo esses fetos que às vezes vivem apenas alguns dias, uma semana, um mês e alguns poucos meses quando dura muito, e alguns duram até às vezes mais de ano, mas mesmo que a maioria, 80%, não consiga virar um mês, essa vida ela é sagrada. Porque o espírito que se veste desse corpo, ele tem nesse corpo a sua possibilidade de um grande recomeço, 9 meses mais 30 dias. Às vezes é um ex-suicida, como propõe Joana de Ângeles, que destruiu o seu cérebro com um balaço. O recomeço, olhado do ponto de vista de materialista, como sendo algo que apenas tem vida vegetativa, como uma tragédia, um erro embriológico ou genético, na verdade é uma bênção para o espírito que está por trás dessas alterações orgânicas, para gerar um corpo de que ele precisa, a fim de que ele possa se recompor perante as leis cósmicas. Em qualquer circunstância, a fecundação, ela é uma bênção. E qualquer que seja o produto da concepção, que vá se formando e que desague na formação de uma criança com alterações, é um produto divino, cujas leis deveriam acolher, e ainda que não acolham, qualquer crime intrauterino é um crime de lesa fraternidade ao direito daquele que deveria vir, mas que teve a sua gravidez interrompida em função de uma legislação pautada apenas numa visão materialista. Há, portanto, por trás da concepção, uma magia que se revela à luz do pensamento espírita, que nos inclina a venerar um ventre materno que modela um corpo saudável, mas, com mais razão, um corpo que precisa de acolhimento médico, da medicina materno-fetal, da medicina materno-fetal, da medicina que se coloca a serviço da saúde e da prevenção. Mas quando surge uma alteração, muitas vezes delibera-se pelo caminho mais curto, pela uma proposta eugênica materialista, em detrimento da beleza do ser que surge, se recompondo perante si mesmo, devendo ter o direito de viver alguns dias fora do útero, ou alguns anos, mesmo que traga alterações graves. A concepção, ela fala de um encontro de espermatozoide com o óvulo. No Romeu que encontrou uma Julieta. E o drama que pode se desdobrar aí, se
a gestação não for adequada, se o embrião e o feto não apresentar-se de uma forma desejada pelos pais, ainda assim, esse drama ele deve ter um desfecho feliz quando se lhe olha para além das entranhas da alteração corpórea e se visualiza a finalidade da existência à luz da reencarnação. Respeitemos a concepção e desde que ela se estabeleça, verguemo-nos diante daquele que surge como quem reverencia a divindade, protegendo este ser, protegendo o nascituro, tal como devemos proteger a criança quando ressurge. O direito à cidadania e o louvor à vida são compromissos daqueles que conhecem a divindade.